Olá, que a graça e a paz do meu Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Hoje é domingo, dia 22 de agosto, 28, né? Nossa, como passa, de agosto de 2022. Eu não sei como você está agora, aqui para mim está começando o dia e em muitos lugares o dia já está terminando, outros está no meio do dia, né? E como cada ser humano tem uma personalidade e acorda de um jeito, eu quero que aonde você estiver, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, receba a paz do meu Senhor e tenha um dia abençoado. Busque a Deus. Viver na presença de Deus é o que de melhor possível podemos ter nessa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é Nivaldo Estrada e eu sou da cidade de Juti. Conheci Jesus Cristo, eu tinha pouco mais de 14 anos de idade. E posso te garantir, meu irmão, ser alcançado por Deus é algo fenomenal. É a melhor coisa que pode acontecer para o ser humano. Viver na presença de Jesus Cristo, ter a companhia do Espírito Santo, ter Deus no coração é incomparavelmente melhor. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho, já tenho falado outras vezes, do capítulo 4 do livro de João. Nós vemos a história da mulher samaritana que encontrou-se com Jesus. A mulher samaritana era da descendência de Jacó, herdeiro da promessa. E quando ela encontrou com Jesus Cristo, porque eles esperavam o Messias, e ela não sabia, né? Ela conhecia uma história, mas ela teve um encontro ali com o próprio Jesus Cristo. E isso fez toda a diferença na vida dela. Mudou completamente para ela. Assim como mudou para mim, meu irmão. E da mesma forma, mudará para você. Jesus Cristo faz toda a diferença na nossa vida. Veja bem, quando você se propõe a viver na presença de Deus, é algo sublime, é algo pessoal, é singular. Para viver na presença de Deus, você não tem que depender de nada e nem de ninguém. É pessoal, é você e Deus. Na presença de Jesus Cristo, ter o Espírito Santo, é você e Deus. Eu posso dizer mais, não há ninguém que possa fazer nada por você. Eu tive a honra de, falando nisso, né, ninguém pode fazer nada por você, e isso é muito sério. Eu tive a honra de visitar um casal recentemente e orar com eles, e se ele nos estiver ouvindo neste momento, que Deus abençoe vocês grandemente. A vida com Jesus Cristo faz toda a diferença em qualquer situação. E aquele casal, embora eles não saibam, mas não sabiam, né? Mas eles têm sede de Deus, eles têm sede deste amor, desta comunhão. Muita gente
não tem dificuldade de vir para a igreja ou vir para Cristo, porque ela entende que quando ela vir para Cristo, ela vai ter que abrir mão de muitas coisas que no mundo material ela ama. Certo? Errado, meu irmão. Venha para Deus como você está. Confia em Deus. Confia em Jesus Cristo. E tenha um diálogo. Tenha por dia, uma vez por dia pelo menos, 1 minuto de prosa, de conversa com Jesus Cristo. A partir do momento que você se propor a estar com Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua história. Pode ter certeza. No mundo dos homens, existem muitas aflições, porque o ser humano, ele, na verdade, tem um vazio muito grande no seu interior. Vazio esse que pertence ao Espírito Santo. Então, o homem sem Deus, ele luta diuturnamente com esse vazio, com esse desconforto, com assim, cria-se aquela sensação que ele está incompleto, está faltando algo. E eu sei que todas as pessoas são assim. Por que as pessoas buscam, cada um no seu segmento, busca desesperadamente por alguma coisa? Por conta desse vazio. Esse vazio não pode ser preenchido senão com a presença de Deus, com o Espírito Santo. E quando você coloca a sua vida diante de Deus e você se apresenta a Deus, então Deus muda isso. O Espírito Santo de Deus muda por completo isso. Amém? Capítulo 4, o subtítulo diz assim, a samaritana encontra o Messias. Talvez você não seja um samaritano ou uma samaritana, mas você precisa encontrar com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Você precisa. Às vezes você está dentro da igreja anos e anos a fio, mas você não conhece Jesus Cristo. Sério, né? Jesus Cristo é tão importante na nossa vida. Deixa eu te contar uma pequena história que me ocorreu agora recentemente. Eu levei um susto. Agora. Eu, por ser proprietário de uma vanzinha, eu constantemente aqui na minha cidade carrego, as igrejas me procuram, eu levo uma igreja ora para um lugar, ora para o outro, entende? E recentemente, agora no último final de semana, eu levei uma igreja, ou parte de uma igreja, para um outro lugar, né, para uma outra cidadezinha. E como a igreja estava lotada, acredita se quiser, lotada. Eu fiquei na calçada do lado de fora ali. E ali havia muitas pessoas, muitas pessoas. E eu não conhecia a maioria delas, assim como elas não me conheciam. Mas deixa eu te dizer, eu não sei se por elas estarem tão entretidas, ouvindo o que estava ocorrendo ali dentro da igreja, ou se isso ocorre na maioria das igrejas. Mas veja bem, é normal, quando eu cheguei na igreja, deixa eu dizer algo para você, eu era menino e
os nossos líderes ensinavam que quando você está aí na frente da igreja, ou quando você enxerga que uma pessoa é novata, ela é um visitante, ela não é daquele recinto, então você tem que ir lá e cumprimentá-la, recepcioná-la, recebê-la, tal, criar a ela um campo ali de conforto, de paz, né, para que ela se sinta à vontade. Não é assim? Pois bem, eu cheguei nesta igreja e não fui visto por ninguém, assim. E às vezes a gente acha que, por estar usando um sapatinho novo, né, é preciso ser visto. Então, mas não é sempre assim, meu irmão. Não é sempre assim. Eu quero aproveitar essa situação para fazer o seguinte comentário com você. Às vezes você é visto porque você será enganado. E às vezes você não será visto porque você será abençoado. Tá entendendo? O nosso inimigo, ele está sempre ali, tramando, ou seja... E eu fiquei ali na frente daquela igreja um tempão e, puxa vida, ninguém veio me cumprimentar, que tristeza. Mas como eu sou um veterano, né? Eu fiquei tranquilo, não me preocupei. É assim mesmo, na igreja o trabalho é muito bonito e todo mundo atento lá. Com certeza não tinha nenhum membro ali da igreja ou alguém indicado ali para estar recepcionando as pessoas, recebendo, né? Oferecendo um assento, um lugar. Ou seja, sabe o que Deus fez comigo? Saíram algumas crianças de dentro da igreja, pelo menos 3 meninas. 3 meninas. Creio que uma deveria ter 3 aninhos, a outra 5, ou seja, as 3 eram assim, bem novinhas. Bebês ainda, né? Crianças de cola, bem da verdade. Você acha que uma daquelas meninas, a que tomou a direção, veio de lá para cá, eu estava de pé, e ela me cumprimentou, me saudou com a paz do Senhor, e abraçou as minhas pernas, né? Porque ela é baixinha, pequenininha, abraçou as minhas pernas, e com a cabeça à altura da minha cintura, perguntou de onde eu era, como eu estava. Tá vendo o que Deus faz? Aí em seguida veio a outra, menorzinha também, abraçou a minha perna, os bracinhos dela ficou à altura do meu joelho, e ficou conversando. E eu olhei para aquilo, meu irmão, fiquei assustado. Olha como Deus é maravilhoso. Então, uma das coisas que acontece com a gente quando você se propõe a viver na presença de Deus, não se preocupa com a recepção que você recebe. Mantenha os seus olhos abertos para ver o que Deus tem para você, os teus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, né? E cuida com o que você fala, para não criar um campo negativo à sua volta. Amém? Legal, né? Eu vivi uma experiência ali, eu confesso para você que vivi uma experiência assim inacreditável. Eu achei aquilo só Deus mesmo, né? Só Deus. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. E não era só eu que estava ali fora, na frente da igreja, tinha outras pessoas. Mas Deus mandou aquelas meninas, aquelas criancinhas, para vir ali me trazer alegria e conforto. Mas como eu amo a Deus e amo falar da Bíblia, amo viver isso e tentar mostrar para as pessoas, porque em si as pessoas têm muita dificuldade para compreender a Bíblia, para compreender Deus na altura do campeonato. Imagina você que no capítulo 4 do livro de João, quando aquela samaritana, você pode ler lá o capítulo 4, a história da mulher samaritana, ela encontra-se com Jesus Cristo e Jesus pede água para ela, meu irmão. Jesus pediu água para ela.
E ela disse que não tinha como, não podia servir, e perguntou a ele se ele não sabia que a relação pessoal dos samaritanos, herdeiro de um poço que era de Jacó, que por sua vez era herdeiro de Deus, do qual Jesus Cristo era descendente. Está entendendo? Ela não sabia. Ela se cuidava em viver os costumes, os ritos da vida dela, os costumes, os princípios que ela tinha recebido. E quando ela comentou acerca do Messias que esperava, Jesus falou: sou eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Jesus falou para ela: se alguém tomar da água que você serve, certamente terá sede novamente. Mas se você tomar da água que eu sirvo, você nunca mais terá sede. E em você ela se tornará uma fonte jorrando para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma mensagem que deixa bem claro para você, para mim, que uma vez que você fizer compromisso com Jesus Cristo, você se torna uma fonte. Você vai ser uma fonte, você vai se tornar um jarro cheio, ou seja, da presença de Deus, e sempre pronto para servir alguém, para saciar a sede de alguém, sempre pronto para estar ajudando. Eu reconheço com largueza a necessidade da igreja na terra. Eu amo isso, respeito isso. Mas tenho dificuldade para entender que a maioria das pessoas, se elas saírem da igreja hoje, amanhã elas estão no mundo. Triste, né? Ou seja, qualquer coisa que acontece com o líder, ela cai. Se você faz parte de uma igreja, seja um membro ativo, seja um membro forjado no fogo como ouro do ourive, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo para você estar auxiliando o seu pastor, o seu líder, para você estar pregando todos os dias. Você não tem que falar da igreja, meu irmão, você tem que falar de Jesus Cristo. Porque a igreja, na maioria das vezes, como massa humana, ela enfrenta toda sorte de problema. Toda sorte de problema. Porém, na presença de Jesus Cristo, todos os seus problemas são sanados. Estou falando de ordem espiritual. Na sequência da conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana, ela fala acerca do local em que eles deveriam adorar, né? No verso 23, diz assim, ó: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, Jesus Cristo falando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. A igreja é extremamente necessária. Mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade, meu irmão, esta frase, em espírito e em verdade, espiritualmente, na presença de Deus, a verdade trata-se da carne. Você tem que, na carne, viver convicto, maduro, na presença de Deus, certo do que o que você faz e fala agrada a Deus, e em espírito, diuturnamente, adorando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esses são os adoradores. Veja bem, Jesus aqui menciona que não existe lugar certo para adorar a Deus. Não existe lugar. Deus busca quem o adore em espírito e em verdade.
em espírito, estando no espírito, em verdade, estando na carne. Ou seja, você na carne, mas na presença de Jesus Cristo, o adora em espírito e em verdade. Você não tem que ir de um lugar para o outro, é você a fonte, é você a fonte. Você tomou da água que Jesus Cristo ofereceu, você tomou da água que Jesus Cristo tem para você, então automaticamente ela tem que criar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Não existe nada que faça você tropeçar ou cair. Porque toda a fonte, ela emerge da vontade de Deus. E se na presença de Deus, segundo o capítulo 4, na presença de Jesus Cristo, você tomou desta água, você recebeu desta fonte, que é Jesus, você se converteu, você aceitou, você está vivendo isso, meu irmão, minha irmã. Então seja uma fonte. Não seja dependente desse ou daquele irmão. Seja você uma fonte para alimentar todo aquele que precisa. Eu não estou dizendo para você que é errado você depender de alguém. Estou dizendo para você que quando você depende é porque você não tem para dar. Então você pede. A Bíblia diz que é muito melhor ter para dar do que ter que pedir. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Mas em Cristo. Em Jesus Cristo, você pode buscar todos os seus anseios, as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa na pessoa de Jesus Cristo. E Ele terá isso para você, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, a história é outra. A história é outra. Eu não sei nesta manhã, eu não sei neste dia como você está, ou como são todos os seus dias, quais são os motivos que te afligem. Se você não conhece Jesus Cristo, ou conhece só de ouvir falar, eu vou te dar um conselho. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Chega diante de Deus assim, ó, em nome de Jesus Cristo, e diga para Ele assim: Senhor, faz um compromisso comigo. Em nome de Jesus, daquele sangue ali na cruz derramado, daquele sacrifício feito, faz um compromisso comigo. Muda a minha história, muda a minha vida. Aqui dentro do meu coração, tudo aquilo que te impede de agir, Senhor, mata. Eu quero que morre dentro do meu coração tudo aquilo que impede a vontade de Deus na minha vida. Eu determino que morra agora tudo aquilo que impede o agir de Deus na minha vida, na sua vida, minha irmã. Faça um compromisso com Deus. Deus, muda a minha forma de pensar, de ver. Muda os meus passos. Quero caminhar na sua direção. Quero ouvir a sua voz. Quero ter ouvido sensível para ouvir a sua voz. Quero ter os olhos abertos para ver o seu agir, para ver o seu agir na minha vida, a sua mão. Minha irmã, meu irmão, nesta vida, não há ninguém que possa fazer nada para você no sentido espiritual, senão Jesus Cristo, senão Deus. Não fique de galho em galho buscando aqui ou acolá. Não precise doar o que você tem, na esperança de alcançar bênção. Não precisa ficar fazendo voto que custe dinheiro, aquele dinheirinho no envelope. Isso é uma forma ruim. Deus é em espírito e em verdade que você o busca e o adora.
É com Ele que você tem que fazer um compromisso. É Ele que vai mudar a sua história, a sua vida. Apresente a Deus quem você é e o que você tem. Meu irmão, minha irmã, apresente a sua família, filhos, que se você tiver, se não tiver, se você é uma pessoa solteira, apresente a Deus as suas ansiedades de contrair um relacionamento sério, um casamento, uma profissão séria, um exercício de profissão profissional, entende? Apresente a Deus, consagra a Deus aquilo que você tem, aquilo que você é. Ofereça a Deus, mostre a Deus, tenha uma conversa séria com Deus. Não adianta você ficar no desespero buscando, não adianta. Se você não tem convicção de que Deus verdadeiramente abençoa e pode mudar a sua história, para que serve a minha oração para você? Fala para mim. Você acredita que se eu orar, se um pastor, se o seu pastor orar por você, o seu problema, a sua ansiedade vai mudar? Vai, meu irmão. Assim, a princípio, naquele momento, quando o servo de Deus se aproxima de você, coloca a mão sobre a sua cabeça, momentaneamente, todas na esfera espiritual, elas se recuam aquilo que é oposto à vontade de Deus. Então você tem um momento de paz. Mas se você não se colocar diante de Deus, dali a pouquinho você vai estar ligando para o seu pastor novamente, precisa de oração. É muito sério isso. Muito sério. É você, meu irmão, que tem que se tornar uma fonte de água, uma fonte de bênção. Você tem que ser bênção na vida de quem te auxilia, na vida das pessoas que vivem ao teu redor o dia todo, 30 dias por mês. Você tem que ser bênção, você tem que ser uma fonte, você tem que alimentar as pessoas. Você tem que ter convicção de que você, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, é uma fonte. E tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus em sua vida, você tem que repreender. Você tem que arrancar fora, você tem que sair. No caso das irmãs, das mamães, das donas de casa, porque serviço é tudo igual, mas o doméstico é terrível, né? Eu tenho minha esposa e sei o quanto é triste o serviço doméstico, eles não acabam. E você que cuida do seu lar, você sabe, você enxerga aquilo que polui, aquilo que suja seu lar, aquilo que suja a cerâmica da sua casa, aquilo que suja o teu banheiro, aquilo que suja a tua mesa, o fogão. E você, irmã, principalmente a irmã, né? Que cuida da casa, você enxerga muito bem todas essas coisas, e você está o tempo inteiro ali limpando aqui, limpando acolá. Na vida espiritual, na sua vida espiritual, é exatamente a mesma coisa. O diabo, ele vai sujando tudo à sua volta. Você acha que ele chega de uma vez ali e escurece o seu coração, separa você de Deus? Não, minha irmã. Ele vai poluindo o espaço à sua volta. E se você não tiver um olho espiritual para enxergar o que o inimigo está fazendo, quando você acordar, sua casa está toda emaranhada de sujeira. Ou seja, está um entulho, um montão de entulho. Acabou a sua vida espiritual. Entende? Todos os dias na vida espiritual você tem que colocar-se diante de Deus e tirar aquilo que incomoda a sua comunhão, a sua presença. Amém? Me entendeu? Eu, às vezes, tento me policiar com relação à frase entendeu. Desculpa se isso afronta alguém. Mas eu sei que a maior dificuldade que o ser humano enfrenta é entender a palavra de Deus, é entender a presença de Deus na própria vida, ou seja, você entender a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque uma coisa é você viver fisicamente na presença de Deus.
e manter essa relação com Deus ao mesmo tempo que com a vida material. Porque na vida material você tem toda sorte de guloseima, você tem toda sorte de pecado, você tem os bens, você tem o conforto, você tem um monte de coisa que traz alegria e traz afável, assim, traz aquele, né? Aquela coisa boa para o corpo físico, a comida boa, né? Traz aquela alegria. Pois é, no mundo espiritual você tem que viver assim, alimentando-se todos os dias do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Você tem que ter uma harmonia da vida material sua com a vida espiritual sua. Tem que haver uma harmonia. Deus tem que estar no meio. O Espírito Santo tem que estar junto de vocês, para que isso ocorra de forma natural. E que você seja aquela pessoa iluminada e abençoada, aquela pessoa que todos os lugares que chega e que ninguém te conheça, nunca te viu, mas ao te ver entende que você é uma presença boa. Quando essa pessoa olha para você, nossa, que ser humano, isso é uma benção, essa pessoa parece ser uma benção. E é, meu irmão, e é. Quando Deus caminha com você, quando Deus está na sua vida, todos os lugares que você chega, ainda que você fica mudo, a sua imagem, o seu brilho, há em você algo de Deus que testemunha do próprio Deus para quem te assiste, para quem te vê. Em nome de Jesus Cristo, procura viver em Deus permanentemente, para que o seu jeito de viver testemunhe de Deus, para que a sua imagem, para que a sua presença relate algo do DNA de Deus, da vontade de Deus, que a sua imagem possa falar de Deus por si só. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, seja visto através de você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Então, ora um pouquinho comigo. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Glorioso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu busco a tua presença e quero, Deus, em especial agradecer e apresentar ao Senhor todas as pessoas que neste momento nos assistem e que hão de assistir, ver. Deus, abençoe elas. São muitas. Deus, muitas coisas que nós falamos aqui ao gravar esse vídeo, Deus, nós não podemos falar em situações assim, presencial. Deus, em nome de Jesus, toca no coração de cada pessoa que nos ouve, completa, Deus, a sua mensagem. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala em cada coração, visita, muda, transforma, muda a história. Cria, Senhor, uma nova história. Permite que esta pessoa que, ao se colocar diante de Ti, ó Deus, ela tenha a alegria de sentir a Sua presença, sentir a presença do Espírito Santo e ver, ó Deus, o Seu agir.